Olá a todos e todas, somos o Duo Catos. Eu sou Elise Pittenger, professora de violoncelo na UFMG. E eu sou Fernando Rocha, professor de percussão da UFMG. E hoje, nessa palestra e também no concerto que a gente vai apresentar depois da palestra, a gente vai falar de desafios e diversidade na música de concerto do século XXI. Bom, o concerto todo que vocês vão ver depois traz obras compostas no século XXI, o que não é tão comum nos concertos de música erudita hoje. A gente tem ainda o costume de tocar obras mais antigas, ou quando a gente toca coisas mais modernas ou contemporâneas do século XX. Então, esses concertos são todas obras do século XXI. E a outra coisa que a gente vai ver nesse concerto é que todas elas têm uma diversidade muito grande. Aliás, eu falei que são todas do século XXI do concerto, porque o concerto já na nossa playlist inclui um bis, que se a gente estivesse tocando esse concerto, a gente sabe que vocês pediriam bis, então a gente já incluiu esse bis, que aí é uma obra de Villa-Lobos arranjada, uma obra mais conhecida, arranjada para vibrafone e cello. Um dos objetivos aqui da palestra e também do concerto é mostrar um pouco os desafios e oportunidades deste repertório, não só do ponto de vista do músico ou do performer que toca, mas também para a plateia. O que é familiar, o que é difícil de se ouvir, o que a gente ganha ouvindo, qual que é a, a riqueza desse repertório para a gente ouvindo e tocando. E tocando certamente é um repertório muito desafiador, mas como todo desafio, ele também gera oportunidades para a gente crescer com o aprendizado que esse desafio nos traz. Então a gente vai começar falando um pouco de como encarar essas peças do ponto de vista do performer, como torná-las expressivas, como lidar com a questão da beleza, o que é beleza para esse repertório. A gente vai começar falando um pouco disso, a Elise vai falar um pouco disso com vocês. Então, uma coisa que sempre me fascinou com a música contemporânea é que nela a gente chama da música contemporânea como se fosse uma coisa, mas na verdade tem várias ramas na música, vários tipos de linguagem que podem ser usados na escrita de uma música, uma peça de música hoje em dia. Além das diferenças de instrumentação, a gente tem diferenças no uso de escalas, de timbres, de ritmos diversos. Então, um desafio que a gente tem que enfrentar como performer, como intérprete, é de encarar o material musical e decifrar ela, decifrar a linguagem de uma peça nova, quais elementos musicais nessa peça são mais importantes e o que é o conteúdo expressivo dessa música, o que a gente, como intérprete, deveria destacar para o público entender. Por exemplo, se eu vou tocar uma peça muito rítmica, eu vou focar nisso, vou tocar de uma forma que destaca esse aspecto. Se eu vou tocar uma música que depende mais de uma clareza gestual, às vezes depois de um gesto importante, uma pequena motivo musical, eu vou esperar mais tempo para dar tempo dessa informação chegar para o público. Então eu tenho decisões na minha interpretação para fazer que vão deixar mais claro, né, esse material que eu vejo como importante na peça. Então, isso eu acho que é um papel extremamente importante para o músico, e acontece que a interpretação de cada músico vai ser único, né? Vai depender de nossas decisões e de nossa visão daquela peça. Então, eu queria falar um pouco sobre cada seleção nesse concerto que vocês vão ouvir. A maioria das peças são duos por percussão e violoncelo. A gente incluiu 2 solos, né? A gente vai falar um pouco sobre cada peça ao longo dessa palestra. Mas pensando desse perspectiva do conteúdo expressivo, né? Do material musical, o
que a gente quer destacar em cada peça. Então, vou falar primeiramente da peça Adágio, do Rufo Herrera. Essa peça é a peça mais tradicional no programa, embora foi escrito recentemente. É uma linguagem que lembra muito do tango, é uma peça cheia de melodias, é uma linguagem mais ou menos conhecida e muito melódico. Então são essas referências ao tango, né, o ritmo do tango e a melodia que a gente tentou destacar nessa peça. As outras peças no concerto não trazem sonoridades não tão conhecidas e com isso desafios tanto para os performers, os intérpretes, quanto para o público. A peça Corisco, por Sérgio Rodrigo, foi escrito por Duo Catos, uma das primeiras peças encomendas que a gente recebeu, e a partir do início traz atmosfera de muita energia, muita atividade e virtuosismo. Na segunda parte da peça, tem uma seção muito mais lenta, o violoncelo utiliza harmônicos, tem uma importância de trazer uma atmosfera de calma e de beleza. A peça Parciais em Pares, por violoncelo solo, do Maurício de Bonis, utiliza muitos harmônicos no violoncelo, trabalhando uma atmosfera muito tranquilo, criando sonoridades do outro mundo. O violonchelista tem que pensar muito no timing, no uso de tempo, para criar uma textura calma, mas que desenvolve, que é interessante ao longo da peça curta. Starboard é uma exploração sonora. É um instrumento, uma peça é um instrumento também criado por Fernando Rocha e Peter Bussigal. A peça é uma exploração do próprio instrumento, uma improvisação no qual o performer tem que se dedicar a essa ideia de descobrir sonoridades novas e combinações de sons. Essas miniaturas é uma série de 3 movimentos curtos por vibrafone e violoncelo, escrito por Roberto Vittorio. Essa peça depende muito na interação entre os dois performers, com gestos com ritmo muito complicado e muito intercalado, né? As partes são muito intercaladas. É importante que os performers mantenham uma energia forte ao longo dessa peça curta. On Form and Growth é outra peça escrita por Duo Catos pelo compositor Alexandre Lunsky. Essa peça traz, no início, um gesto
impactante, concentrado, que ele vai desenvolvendo ao longo da peça. O gesto utiliza coordenação e gestos ou técnicas que não são muito tradicionais. Então, o performer tem que dominar o gesto para fazer ele ser mais natural e conseguir trabalhar ele ao longo da peça, mantendo a energia, mantendo o interesse. Em cada uma dessas peças, os performers têm que fazer decisões para destacar certas qualidades do material musical e também tem que encarar desafios técnicos no instrumento, tentando deixar a música fluir de uma forma que o público não sabe o tantos de horas eram necessários para dominar e tocar com prazer, com expressividade. Bom, como a Elise falou, peça a peça, esse repertório tem essa diversidade e tem muitos desafios para o performer. E uma coisa que tanto eu quanto a Elise realmente acreditamos é que é muito importante para o aluno, para a pessoa que se forma em música, passar por esse repertório de música contemporânea, mesmo que não seja o foco de seus estudos. Então, o que eu quero aqui é dar alguns exemplos dessa importância. Por uma coisa que é, primeiro, a dificuldade das peças, essa exploração de timbres, leva a gente a conhecer o instrumento muito mais, a conhecer riquezas, diferenças sutis de timbre que normalmente a gente não exploraria e que à medida que a gente vai ganhando domínio, a gente pode voltar para um repertório mais tradicional e colocar ainda mais cor e mais expressividade. Uma outra coisa que acho muito importante esse repertório exige muita concentração, como ele trabalha com detalhes e coisas pequenas, o entendimento desse repertório, o entendimento cerebral, de realmente entender a estrutura, de conhecer, de se concentrar na hora de tocar, é muito grande. E também desenvolve uma concentração no performer que, quando volta para outro repertório, obviamente pode ser muito, muito útil. E tecnicamente, obviamente, o desenvolvimento técnico que a peça depende disso. Então, ritmicamente, na parte da interação dos instrumentos, tem que ter muitas vezes um detalhamento, uma perfeição. Então, esse entendimento rítmico, essa precisão rítmica dos dois, esse tocar junto, que é uma coisa natural. A gente, quando toca com outras pessoas, tem que saber tocar junto, mas no caso desse repertório, o ouvido e a precisão tem que estar o tempo inteiro trabalhando junto, e que, mais uma vez, voltando para o repertório, isso também é muito útil, a gente ser capaz de ouvir o tempo inteiro os músicos que estão tocando com a gente ser capaz de ter um pulso firme, mas ao mesmo tempo ouvindo a relação do que a gente toca com o outro músico. Então isso tudo são desafios muito grandes desse repertório, mas que geram oportunidades de aprendizado muito grande, que a gente realmente acredita que são muito importantes que os estudantes de música passem por ele durante a sua formação. Bom, esse repertório que a gente vai mostrar também mostra para vocês uma coisa que é interessante e, de uma certa forma, rara na música erudita, que é a gente poder fazer concertos com quaisquer instrumentos, combinar quaisquer instrumentos. É uma coisa muito comum na música popular, as músicas não têm uma instrumentação fixa. Na música erudita, normalmente um violoncelista vai tocar trios, ou vai tocar com piano, ou vai tocar com quarteto de cordas. O percussionista, como toca música contemporânea, vai ter formações um pouquinho mais diversas, mas fazer música contemporânea abre espaço para a gente tocar, por exemplo, em duo de percussão e cello. E uma curiosidade, quando a gente começou o duo em 2011, a gente conhecia uma peça só no Brasil escrita para essa formação. E hoje já tem várias, a maioria que a gente encomendou, mas até compositores se interessaram por essa formação e acabaram escrevendo outras peças. Então essa é a ideia de poder tocar com as pessoas que você se interessa em tocar e tem vontade. A música contemporânea dá essa chance.
E uma outra oportunidade que a música contemporânea dá, e essa é muito comum, é de colaborar com outros artistas, com outras artes, com vídeo, com dança. E esse concerto que vocês vão ver depois tem algumas experiências nossas individuais e também do Duo Catus com outras artes. Então, eu vou falar sobre a peça Parciais em Pares. Eu estava olhando, trabalhando umas peças para violoncelo solo com meus alunos, e no início da pandemia, eu reparei que poderia ter uma oportunidade para a gente fazer outro tipo de trabalho utilizando esses repertórios de música brasileira contemporânea para violoncelo. Faz muito tempo que eu tenho uma vontade de juntar música e dança em projetos na UFMG. A gente está de lado da Escola de Belas Artes, mas na correria do dia a dia eu não tinha conseguido desenvolver ainda esse projeto de colaboração com dança. Mas na pandemia eu comecei a perceber que às vezes essa ênfase no visual e na mídia, né, no vídeo, poderia abrir uma oportunidade para colaboração, e desenvolvi uma colaboração com a professora Raquel Cavalcante, da área de dança nas Belas Artes, para trabalhar essas peças solos, cada um com uma bailarina, né, da escola, e a gente juntou coreografia em diálogo com as peças. Depois os materiais gravados de movimento, de dança e do instrumentista tocando foram editados por profissionais que trabalham na área de edição e de videodança. Foi muito interessante. Então, a peça, o vídeo que vocês vão apreciar no concerto, Silêncio em Pares, não, Partilha. em partilha. Então, o vídeo que vocês vão apreciar nesse concerto, Silêncio em Partilha, é um exemplo dessa série de videodanças produzido num projeto chamado Arcos, Pontes e Janelas. E esses vídeos que a gente articulou foram mostrados na Mostra Universidade e Cidade e também entraram no Festival de Inverno da UFMG de 2020, no mês de setembro de 2020. A vontade que isso vai depois crescer, virar uma colaboração mais a longo prazo. Só um comentário sobre a colaboração. Eu acho que tem muito valor para gente, músicos, ver como que a música pode ser espelhado e apreciado em outras artes. Então, escutando a peça, provocou minha parceira, a professora Raquel, a executar certos gestos, a interpretar de uma certa forma. Foi muito interessante para mim e também para meus alunos de ver como as dançarinas escutaram, como eles reagiram à música que a gente estava tocando. Porque ao longo do processo de aprender uma peça e treinar, a gente começa a engessar um pouco nossas ideias. Então, eu acho que nesse tipo de colaboração com outras artes, seja artes visuais, artes de movimento, a gente tem uma oportunidade de quebrar um pouco essa ideia engessada do material musical e ver com outros olhos. Bom, eu vou falar de duas colaborações com vídeo, uma no Starboard e uma outra do Duo Catus no Corisco. O Starboard, na verdade, foi uma colaboração desde o começo com o Peter Bustigal, e ele é um artista que se dedica muito à arte da performance, a criar instalações. Então, na verdade, a ideia de ter um instrumento que, ao mesmo tempo, fosse um instrumento sonoramente interessante, mas fosse também um instrumento visualmente interessante, sempre teve
na ideia inicial do projeto. Então, o instrumento foi desenhado como um pedaço de madeira, com pregos, com corda de contrabaixo, outros objetos assim, de uma maneira que visualmente ficasse interessante. E nesse interesse com o vídeo, a gente acabou depois chamando um outro artista, um videomaker, Eli Stein, que é compositor também e cria vídeos, e ele criou um vídeo, ou na verdade um software que cria um vídeo em tempo real a partir dos sons que vão sendo tocados no instrumento. Ou seja, tudo que se ouve e se vê naquela performance é criado em tempo real, processado pelo computador e criado em tempo real. E esse é o tipo de colaboração que é muito, muito comum. A gente vê artistas de vídeo, de dança, como a Liz falou, interessados em uma música que seja aberta a isso. Então, essa música que traga sonoridades novas, sons novos e, sobretudo, motivação do intérprete em fazer, em estar disposto a fazer essas explorações. Assim como também no duo, na peça Corisco, que é uma peça que originalmente não tinha nada de vídeo, é uma peça escrita para a gente tocar com percussão e violoncelo, e que em ocasião de um concerto que a gente fez no Festival Verão Arte Contemporânea, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o grupo Oficina Multimédia, criando vídeos para as obras, e quase todas as obras daquele concerto, na verdade, a gente criou vídeos para serem tocados juntos. Então, no caso, o vídeo é uma transformação da gente tocando. Então, o vídeo vai deformando um pouco a nossa performance à medida que a peça vai andando, né? O vídeo começa juntinho, mostra a gente tocando e aos poucos vai criando uma estranheza, ou seja, também gera uma segunda informação, né? A gente, além de ouvir a música, vê uma outra imagem que é diferente da imagem das pessoas que estão tocando, às vezes atrasadas, às vezes na frente, às vezes em câmera lenta, e gera uma percepção também bacana e uma coisa a mais para o público perceber e se interessar por aquela obra. Bom, agora eu também vou falar um pouco de desafios e oportunidades para a plateia desses concertos. Obviamente, o desafio é estar à frente de um concerto que não tem uma linguagem que é familiar a ela. Então, a gente, muitas vezes, quem vai a um concerto desse acaba ouvindo coisas que não sabia que existiam, sons que não sabiam que existiam, ou coisas que fogem muito até ao que imaginava que era a organização da música, como a música se comporta na tradição. Isso certamente é desafiador. A gente sabe que a música, as pessoas gostam de ouvir repetição. Isso, a criação de arte tem um pouco de novidade, repetição, essa combinação. E a música contemporânea muitas vezes desafia ao ponto de quase não ter essa repetição, a quase não ter a familiaridade. Então isso acontece nesse repertório. Por outro lado, à medida que a gente entra nesse repertório, ouve, e aí acho que do trabalho do performer é essencial, no sentido de entender qual era a lógica daquela peça, e também lembrando que eles falou, e o que daquela peça tem que vir à tona, se é a energia, se é a textura, se é a melodia. Isso facilita muito a quem está assistindo e se deixa entrar naquela viagem. O performer traz aquilo à tona e a plateia entra, embarca naquela viagem e aí descobre oportunidades novas, descobre uma escuta nova, abre o senso crítico, abre a escuta, é capaz de ouvir mais coisas, se interessar por mais coisas. Então a gente realmente acredita que essa é desafiador, muitas vezes, para a plateia, mas também é uma oportunidade única, né? De desenvolver uma escuta sensível, de desenvolver um senso crítico sobre o que acontece em música, sobre, será que eu não estou acostumado a gostar só porque é igual? Será que eu não posso explorar outros sentimentos, outras maneiras de se ouvir música? Então isso a gente acredita ser muito interessante, sim, para a plateia. Além dessa oportunidade para entrar e ficar aberto à escuta de uma coisa nova, eu acho que a música contemporânea tem uma relevância para a plateia de hoje que é muito especial, muito única. Por quê? Porque o pensamento, a abordagem de compositor
contemporâneo nasce no mundo que todos nós vivemos todos os dias. Então, a energia de nossa vida contemporânea entra na música. Às vezes, a caos de nossa vida contemporânea entra. Referências culturais entram. A consciência de hoje entra de alguma forma. Do mesmo jeito que quando Mozart vivia, a lógica daquela sociedade era relevante para a música dele. Então, na minha experiência, mesmo um público leigo que não tem costume de assistir concertos ou que não tem proximidade com aquela bagagem das tradições de música de concerto, muitas vezes consegue entrar no mundo de uma peça contemporânea, se aproximar. Eu tenho ficado surpresa com isso, vendo amigos que não são músicos, a reação espontânea que eles às vezes têm com a música contemporânea. Então eu acho que essas peças podem ter uma relevância, podem despertar um interesse e uma sensação de envolvimento e de se relacionar com a música que pode surpreender. Então, na construção desse programa, a seleção das peças que a gente trouxe, a gente queria explorar essa diversidade de tipos de peça, de material musical, de abordagens. E, além disso, a gente queria destacar um aspecto muito importante de nosso trabalho como duo, que tem sido trabalhando com compositores vivos. A gente tem tido a sorte de conhecer a maior parte, se não todos os compositores das peças que a gente tem em nosso repertório, de trabalhar com esses compositores. Em alguns casos, a gente trabalhou peças já escritas, mas a gente também tem tido a chance de fazer muitas estreias de peças escritas para nós, que a gente trabalhou junto com o compositor, tinha aquele vai e volta da gente experimentar coisas, dar um retorno, o compositor fazer ajustes. Então, é um trabalho, uma colaboração muito viva que a gente tem tido com compositores de várias peças nesse programa. Bom, o Corisco, que é a primeira peça do concerto, é um exemplo bom disso. A gente provavelmente fez várias versões até que chegar nas gravações e sempre alterando alguma coisa, conversando, até chegar na versão que estava todo mundo, de uma certa maneira, satisfeito, porque a gente pode estar sempre mudando, mas aquela foi a versão final dessa obra que a gente chegou. Corisco é uma obra escrita pelo Sérgio Rodrigo, que é um compositor aqui de Minas Gerais, que estudou na UFMG, fez o seu mestrado na UFMG, e que ganhou um grande destaque, ganhando vários prêmios no Brasil, fora do Brasil, e atualmente mora em Estrasburgo, na França, onde trabalha e compõe, e que mantém uma carreira atualmente internacional bastante rica, assim, até tendo voltado até pouco para o Brasil, infelizmente, porque é uma pessoa que a gente gosta muito de colaborar, mas é um compositor dessa nova geração de compositores brasileiros bastante premiado e certamente com uma carreira bem grande pela frente. A peça seguinte, que é o Adágio, já é de um compositor do Rufo Ferreira, que ele não é brasileiro, mas ele está radicado em Belo Horizonte já há também muitos anos. O Rufo veio para participar de festivais de inverno da UFMG aqui em Belo Horizonte e acabou fixando residência aqui, criando o grupo Oficina Multimédia, fazendo vários trabalhos de música relacionando com outras artes e criando um trabalho próprio, às vezes muito contemporâneo e muitas vezes, como nessa peça, relacionado à própria cultura dele, que é argentino, que toca bandoneon, né? Então muito da música dele tem essa influência. O Rufo também ele criou a Orquestra de Ouro Preto, que hoje é uma orquestra bem conhecida, e ainda é seu diretor emérito, ou alguma coisa assim da orquestra, né? A peça, que é a música do vídeo Silêncio em Parciais em Pares, de Maurício de Bonis, faz parte de um livro com peças curtas
de música contemporânea para violoncelo solo. Um, esse livro foi criado com encomendas, né, de vários compositores, pelos professores Fábio Presgrave, Teresa Cristina Rodrigues e Felipe Aquino, três professores de violoncelo no Nordeste do Brasil, e cada peça nesse livro explora uma linguagem musical diferente e técnicas de tocar diferentes. A ideia de servir como uma introdução à música contemporânea para alunos de violoncelo. Então, a peça do Maurício de Bonis trabalha essa técnica de harmônicos no instrumento, que requer um certo cuidado com o arco, com a técnica de tocar, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. E, como eu falei, trabalha muito a questão de gesto e de tempo, de deixar as notas né, existir em tempo e respeitar o tempo que eles precisam para desenvolver. Depois, a gente tem no programa o Starboard. Bom, o Starboard a gente já falou bastante aqui na palestra, mas alguns detalhes. Essa peça foi composta em 2016 e, na verdade, foi como parte, na época eu estava na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, em pós-doutorado, e foi parte de um projeto meu de pós-doutorado, que era exatamente de criações de obras, criação de um concerto inteiro em que houvesse percussão dialogando com um computador em tempo real e com vídeo, e que esse concerto tivesse uma linguagem interartes do começo ao fim. Então essa era a peça, na verdade, que ficava no centro do programa, e para ela que foi criado o instrumento, e então criado realmente pensando num espetáculo multimídia, e a gente criou essa peça. A peça seguinte, o Exo Miniaturas, aí é do Roberto Vittorio. O Roberto Vittorio é um compositor brasileiro que atualmente vive em Cuiabá, ele é carioca, é um compositor dos mais conhecidos, mais importantes da música contemporânea atual do Brasil, e na verdade algumas curiosidades dessa peça, ou da nossa relação com o Roberto Vittorio. Quando a gente começou o duo, como eu falei, a gente achou só uma peça no Brasil, escrita para violoncelo e percussão, que era uma peça do Vittorio, que foi inclusive a primeira peça que a gente, uma das primeiras obras que a gente tocou como duo, e como ele tinha já essa experiência de escrever, o Roberto Vittorio ele é violoncelista, então ele conhece o instrumento muito bem, e ele trabalha muito com percussão, escrevendo para vários percussionistas, então ele também conhece a percussão muito bem. Foi uma das primeiras encomendas, quando a gente começou o duo, a gente pediu para ele escrever uma peça, ele escreveu uma peça para a gente, chamada Sohan, que a gente gravou, estreou, e acho que uma das coisas bacanas é que a gente viu que o resultado disso, né, dessa parceria, é que ele acabou escrevendo outras peças não sendo encomendas, como esse Exo Miniaturas e até algumas outras peças para violoncelo e percussão. E a gente teve o prazer de estrear também o Exo Miniaturas, que na verdade é uma série de peças que destaca o vibrafone e mais algum instrumento, né? Então o Exo Miniaturas tem esse papel central do vibrafone, e nessa em particular são 3 movimentos bem curtos, 3 miniaturas, né, cada um com uma característica um pouco diferente, mas realmente essa característica da intercalar os instrumentos, e a resposta ser muito rítmica, muito rápida dos músicos para manter essa energia do começo ao fim. Isso está bem claro nessa peça. A próxima peça, On Forming Growth, foi o resultado de um pedido. A gente começou a conhecer o trabalho do Alexandre Lunsky. Ele reside em São Paulo, mas também trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. A gente admirou muito o trabalho dele, começou a conhecer, pedimos uma peça e ele escreveu rapidamente, demorou um pouco para a gente estrear a peça. E um aspecto interessante dessas peças diferentes, no caso de Roberto Vittorio, como o Fernando comentou, ele é violoncelista, então a escrita dele para violoncelo traz desafios, mas de alguma forma
é fácil de interpretar, cai na mão facilmente. Enquanto as peças do Alexandre Lunsky e também Sérgio Rodrigo envolveram muito vai e volta. O compositor chegou, como que isso funciona? Se funciona bem, aí a gente dava uma resposta. Essa troca foi muito importante. E o resultado é que às vezes o compositor faz um ajuste, às vezes o compositor não quer fazer o ajuste e a gente tem que encarar uma dificuldade ou um desafio novo. E foi mais ou menos assim na peça do Lunsky, que tinha certas coisas que ele gostou de nossas sugestões e topou trocar, e outras coisas que ele insistiu não, que realmente a gente tinha que fazer um esforço de achar uma solução para criar a sonoridade que ele estava procurando. Então foi muito rico essa colaboração. Também tem uma gravação, né, que está no site dele, e uma peça que traz uma energia muito, muito bacana. A gente gosta de tocar. E isso, essa relação, o Lunsky, ele cria realmente pequenos gestos, e a música dele acaba sendo um desenvolvimento desses pequenos gestos, e que gestos que não são naturais, e que só que ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer desse gesto, e qual que é o resultado sonoro, e qual que é a interação que ele está buscando. Então, muitas vezes realmente a gente reuniu com ele várias vezes, às vezes fazia gravações, mandava para ele ouvir, ele dava retorno, para tentar chegar nesse ponto, né, que às vezes a linguagem a notação musical não consegue trazer tudo da música. A gente sabe disso. Então essa colaboração com o compositor na criação é muito rica, né? Porque alguns detalhes não é a notação que conseguiria resolver, né? E por último, a gente colocou uma peça que realmente foge do padrão do concerto, um arranjo do Bachianas 5, do Villa-Lobos, e a gente percebe que na construção de um concerto é importante ter um equilíbrio de trazer coisas diferentes para o público. Então a gente tem peças desafiadoras, enérgicos, mas também precisa de momentos de melodia, de calma, e a gente correu atrás de um arranjo, na verdade, Fernando que fez, a gente adaptou um arranjo que já existia por violão e violoncelo. Fernando adaptou a parte de violão por vibrafone, e a gente tem essa peça porque é uma coisa conhecida, uma coisa melódica, acho que traz um outro tipo de satisfação, um repouso, né? Depois do trabalho de encarar tantas coisas novas, a gente gravou essa versão durante a pandemia por um evento na UFMG, mas acho que vai virar bis também em nossos concertos ao vivo. Então a gente encerra nosso programa de hoje com essa gravação do Bachianas 5 para vibrafone e violoncelo. E espero que vocês gostem do concerto.